Soberano eterno Deus, graças te damos porque estamos aqui na tarde deste dia, esse dia que tu fizeste para nós, ó Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor, porque estamos aqui com saúde, estamos aqui entre irmãos, juntos dos teus servos, para podermos aqui, ó Deus, debater, conversarmos, falarmos a respeito da tua obra, da tua grandeza e das coisas do teu reino, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome o primeiro lugar nesta reunião, neste evento, e direcione a cada um de nós. Assim nós rogamos e suplicamos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10! Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, baiano! E hoje eu tô empolgado. Tá empolgado Não, hoje, mano? Não vai cantar, não. Não, Hoje- começou já. Começou, cara. Nosso Ministério de Louvor já foi bloqueado. Já foi bloqueado. Ligaram que estavam ligando pra gente, tu viu? Todo ligado. Era o cara. presidente falando pra gente cantar. Então a gente vai Não era o cantar. cara, não? O carequinha, não. Era o carequinha? O carequinha tá Carequinha. Mas eu não vou aprendendo. me envergonhar de não. O careca Hoje tá tem. aprendendo geral. Vamos apresentar nosso visitante já, mas Pastor Baiano é outro nível. Manhã, seja bem-vinda. Alô, manhã, levanta desse sofá. Estamos começando mais um Apocalipse 2:10. E a senhora é a nossa convidada. Mãe, deixa eu perguntar uma coisinha pra senhora. Tem um amigo meu aqui que fica por trás das câmeras, que ele falou o seguinte, que acabou Sou eu. acabou o Rei do Gado e agora começou uma novela que arde. Chocolate com pimenta. Que é isso, Vaso? Hoje a menina lá vai tentar atrapalhar o casamento não sei de quem. E ele não vê, hein? Ele não veio, imagina Não se veio. Foi na hora visse. do Globo Esporte, aí passou. Ah, Gente. bicho, meu Deus. Mateus 5,37. Gente, Palavra do manhã crente se ensina, não. tem um irmão aqui nosso, Frank Frix, que é apaixonado por chocolate e pimenta. Ele está aqui do outro lado e ele fala dessa novela com tanta empolgação. Ele falou que ia passando na frente da televisão e tava passando. Do nada, ele... Do nada, manhã. Caoseiro, caô. Uma pessoa. Gente, seja muito bem-vindo. Você é de Salvador, na Bahia. Estamos caindo, Frank. Pastor Naldo, se for considerar os últimos 28 dias, vocês estão em terceiro lugar. Tá Glória bom, a Deus. tá Ah, bom. Bahia. Olha aí. Já não tá na zona do rebaixamento. Se Não. for desde que nós começamos, tá em sétimo. Ah, então mas vai Então, subir, vai subir. Aí. Entendeu? E agora, logo, vai estar em primeiro. Sabe por que vai estar em primeiro? Vai, nunca será. Porque o Rio de Janeiro continua lindo. É o Rio que ganha. É o Rio que ganha. Não vai ganhar, né? Eu moro aqui. Sempre. Tô aqui há 20 anos já. Sejam muito bem-vindos vocês aqui no nosso canal. Entra lá, assiste. E eu pedi um favorzinho pra vocês. A gente tá sabendo aí. Frank, quantas pessoas passaram no canal esse mês, Frank? Conta pra mim aí. No mês, Sim. no total, mais de 35 mil pessoas. Gente, Isso, nós estamos com 2.304 inscritos. podia estar mais, né, gente? Se você nos ajudasse. Então vamos lá, cara. Se inscreve no canal. Não custa nada, não dói. A gente promete que a gente não vai ficar perturbando vocês, né, Frank? Não vai pedir não. nada. Marca Apenas lá. se inscreve no canal, se inscreve, assina o sininho lá, compartilha essa live. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai alcançar vida e vai transformar a mentalidade de muita gente que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Estamos falando do Rio de Janeiro, aqui de Sepetiba City, né, Marcão? Fala Show de comigo. bola. Obrigado aí, galera. Obrigado aqui, pastor. Vamos apresentar o nosso convidado já com musiquinha. Tem musiquinha? Vai ter musiquinha, mas você aí pega essa live, compartilha aí. Isso aí. Manda pros amigos, manda pra todo mundo aí, familiares. Se inscreve, Marcão. Se inscreve no canal, não custa nada, como Custa disse nada. o nosso pastorzão aqui. Não custa nada, é 0,800. E vocês vão ganhar presente ainda. Já o Vai, Big Boy vai. vai te dar. Você Vamos já- apresentar nosso convidado. Não, mas deixa eu falar. Meu Deus. Agora nós vamos ganhar o aval pro nosso Ministério de Louvor. Ou não. Ou não, ou ele cancela vocês de vez. Olha a cara do pastor. O pastor é inteligente. Não, Ele vai Deus ver- do céu. A Ele vai ver que vantagem é nós... que ele é imparcial, irmão. É, imparcial. Ele é imparcial. Ó, Não, e, não. e ele é amigo do amigo ali. Deu ruim pra nós. Vai ser o nosso amigo, já é o nosso amigo. Vamos desmanchar a amizade deles pra ficar só com a gente. Vamos lá. Pastor Avelino. Obrigado. bem-vindo, Palminha, meu amigo. palminha. Musiquinha, Seja musiquinha. bem-vindo. Visitante, seja bem-vindo. Oi, oi. Tua presença é o prazer.
Com Jesus estamos dizendo. Vai, Baiano! Esse podcast ama você! Desculpa. Nosso amigo pastor, músico. Fomos aprovados. Não vou perguntar. Eu não vou cair nesse erro. O pastor ficou empolgado. Não faça isso. Não faça. Meu Pastor, Deus. muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, tá? Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito papai. obrigado mesmo, tá? Se Amém. apresenta naquela câmera ali para quem não conhece o senhor ainda, por favor. Em primeiro lugar, eu que agradeço, tá, pelo convite, por estar aqui. É um prazer, uma honra. E quero dizer para o meu amigo Frank que ele não está sozinho. Eu também gosto muito de chocolate com pimenta. Aí, ó. Meu Deus do céu! Eu vim de casa Meu para cá Deus. no Valqueire, peguei muito engarrafamento da Vida Brasil, mas a telinha estava ligada lá Papai. assistindo chocolate Aí, com mãe, pimenta. ó. Arrumamos mais uma. Manhã e o Não, pastor aí, Avelino. Mãe, a senhora ganhou um amigo, mãe. Meu Deus do céu, olha aí, meu Deus. Para quem não conhece o senhor ainda, por favor, se apresenta nessa câmera aqui. Então, para quem não conhece, meu nome é Josué Avelino, mais conhecido como Avelino, porque desde jovem sou militar e quando eu cheguei ali nos Afonso, na base dos Afonso para servir, então meu nome completo era Josué Avelino. Normalmente quando você chega assim, o nome mais exótico, diferente é que o pessoal escolhe para verdade. poder ser... Nome de guerra, né? Nome de guerra, né? E de lá para cá fiquei sendo conhecido como Avelino. E quando eu vim para Santa Cruz, quem me convidou, eu casei lá em Nova Iguaçu e frequentei a igreja de Nova Iguaçu, Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, o pastor João Nunes, querido pastor João Nunes, manda um abraço, gente boa, todos os meus amigos lá em Nova Iguaçu. E vim para cá a pedido do Paulo Silva, não sei se o Franklin lembra dele, eu não sei ele. Ele era de Cosme, depois veio para Cadete, para Santa Cruz, e aí ele foi transferido para Campo Grande, né? Músico militar também, servimos junto aqui em Santa Cruz. Legal. Aí ele me trouxe, ele me convidou para vir para o lugar dele, porque ele estava ali coordenando o departamento musical na Cadesc. E ele falou, não, o pastor Zé Pedro só vai me liberar se eu trouxer alguém, se vier alguém, e, poxa, e você... E eu já morava aqui em Santa Cruz, mas estava congregando ainda em Nova Iguaçu, né? Meu Meu Deus. Deus. Aí eu falei, não, vamos orar. E aí ele falando, isso não foi também assim, de uma hora para outra, né? É. Só que aí quando eu cheguei ali, meses depois, não lembro se um ano depois, aí ele me apresentou como Avelino, né? Em vez de ele falar, não, esse é o Josué Avelino. Ele falou, não, esse aqui é o Quase Avelino. falou a patente, né? aí- Esse aqui é o nosso amigo. Aí Já ficou era. Avelino, aí já era. Já era, nome de guerra. Pô, legal. Te agradeço aí por ter vindo no nosso podcast, tá? Mas, ô, nosso amigo Big Boy, Fala comigo, irmão. tá pronto aí, Big Boy? Tá pronta. Vamos falar para os nossos patrocinadores aí rapidinho, Vamos antes que de vamos, começar galera. o nosso podcast. Você que tá precisando de uma internet de qualidade, já tá aí na sua tela, tá? CMA Telecom, a melhor internet de fibra do bairro, beleza? Liga para esse número aí, 21 2391 7050. Se liga aí nos bairros Irajá, Niterói, Coroa Grande, Itacuruçá, Taquara, Sepitiba e Freguesia de Jacarepaguá. Lá você vai encontrar planos de 80, 200, 300 e 500 mega. Isso mesmo. O número está na sua tela, 21 2391 7050. Liga para lá, para a melhor internet de fibra do bairro. Marcou! Show de bola. Galera, vamos compartilhar essa live aí. Eu com a boca cheia aqui, o Big Boy deu... Eu demoro, Ana Paula, olha ele, Ana Paula. É balinha, tá? Isso aqui não é nada cenográfico, Olha tudo ele, é olha comestível. Fica à vontade, pastor, para comer mesmo. Nosso patrocinador. Já posso- tá na eu sua posso- tela aí também, você Eu que tá em posso obra comer em um docinho, casa. docinho? Adianta sim. Você que tá em obra em casa, se liga aí, ó. Piro Marmoraria, marmorizando seus sonhos, tá? A melhor loja que tem aí, tá precisando de acabamento, cara. Tudo piso, bancada, soleira, pia esculpida, tudo pra área gourmet, banheiro e cozinha. É na Piro Marmoraria, ela fica situada em Santa Cruz, atrás do Guanabara, ali em frente ao carga e descarga, beleza? Tem um showroom lindo, beleza? Requinte e qualidade. Precisou, liga pra Piro Marmoraria, que eles vão fazer um orçamento para você 100% gratuito. Fala que assistiu aqui o podcast Apocalipse 210 e chora aquele desconto que não custa nada. Valeu? Eita, papai. Show de bola. Pastorzão, a gente tem certeza que Deus não une pessoa, ele une propósito. Sim. O senhor tá aqui para um propósito maior, de repente até despertar essa garotada aí, né, para esse lado musical, Ah, que verdade. pouca gente conhece, porque tem o lado do militar, né, tem muito militar músico. Sim. Vamos falar um pouco lá da sua infância, lá rapidinho, só para dar uma pincelada, como é que nasceu esse amor pela música, né, se foi com o pai, com a mãe, foi só o senhor? O senhor era de onde? O senhor morava onde quando criança? Bom, eu nasci em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, né? Big Field. Big Field. Mas ainda na infância ainda, eu tinha 6 para 7 anos, meus pais mudaram para o Engenho de Dentro, né? E fomos para lá. E chegando lá, no Engenho de Dentro, um bairro
onde tinha muito campo de futebol, e eu gostava muito de futebol, né? Mais um jogador aí? É mesmo? Gostava muito de futebol. É, que legal. Cheguei a treinar em alguns clubes lá, semi-profissional, um amigo lá tipo uma espécie de olheiro, né? Ficava olhando e Sim, ele sim. me via, tal, queria me levar, mas minha mãe falava com ele, não, meu filho não vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser um pastor, vai ser um músico na igreja, vai ser... E eu não queria nada com aquilo, né? Então você perguntou, como é que foi? Foi você? Foi a mãe? Então, não. Foi minha mãe. Foi um pouco mamãe, né? Mamãe. Abre a goela, filhinho. Foi assim, um belo dia lá, eu lá no campinho de futebol, jogando uma pelada lá, minha mãe do nada apareceu, rapaz, me tirou de lá, Meu Deus. me pegou pela orelha e me tirou de lá. Vamos agora para a igreja, que era um sábado à tarde, eu lembro como se fosse hoje. Vamos agora para a igreja, porque tem aula na Assembleia de Deus em Madureira, na Carolina Machado, 174. Aham. Ali tem uma aula, tinha, e ainda tem até hoje uma aula de música, naquela época era no porão ali, tem um porão, e aquele porão lá era famoso, né? Formou muitos músicos ali, né? Muitos músicos se formaram ali, os professores muito bons. Então, minha mãe queria que eu estudasse ali de qualquer jeito, né? E nós congregávamos no Dia de Dentro, que na época era uma congregação de Madureira. E ela me pegou, me tirou de lá do campinho à força, vai para casa tomar um banho, me fez tomar um banho, me arrumou, me levou para Madureira e eu comecei a estudar música na marra, eu não queria nada com aquilo. Mas aí, com o tempo, comecei a gostar, comecei a ver outras pessoas tocando. Quando eu vi um aluno, cheguei lá, já tinha um jovem, né, que tocava trompete, ele já estava há bastante tempo lá na aula, né? E aquele som do trompete me encantou, rapaz. Eu falei, meu Deus, mas que som mais lindo, parece aquela coisa celestial, sabe? Aí eu comecei a gostar. Falei, não, vou estudar trompete. Aí comecei a estudar trompete, né? E assim começou, não foi por mim mesmo, não. E hoje eu agradeço a minha mãe, porque tudo que eu conquistei na vida, não tem muita coisa, a gente não tem bens materiais, não somos ricos, nem nada, somos ricos da graça de Deus, né? Graças a Deus. Mas, assim, o pouco que eu tenho, eu agradeço a minha mãe, porque foi através da música. Foi uma dose de musicol na veia. Musicol, tirou a bola, rasgou a bola e... Tudo que eu conquistei foi na música, tanto na área militar quanto também na área civil, porque dei aula de música em outros locais aí fora, participei de vários eventos, né, musicais, tudo remunerado. Então, ou seja, o dinheiro que eu ganhei na vida não foi muito, mas foi todo através da música. E é graças à minha mãe, né? Que legal. E quantos anos o senhor tinha nessa época que sua mãe tirou do campo? Pô, Marquinhos, eu tenho que perguntar Fez uma coisa, um pedido, Marquinhos, pra pergunta ele. aí pra Joguinho. Você pergunta pra todo mundo, mas você não perguntou pra ele. É, porque eu senti que ele não é. Pergunta aí, pergunta. O senhor jogava bola, jogava bem? Jogava bem. Qual é a posição? Era meio campista. Canhoto ou destro? Destro. Era destro, era um destro. Jogava com a 8. Pela meia direita. Meia Isso. direita. Aquela antiga camisa 8, exatamente. Camisa 8, exatamente, camisa 8. isso aí. Isso aqui é o Gandula. É o Gandula. Eu jogava, se a gente ia jogar junto, eu jogava com a 10, jogava ali do lado. Aí, ó. Humildão. A humildade. Naquela época, essa coisa era sério, né? Então, era assim, o goleiro tinha que ser o número 1, o lateral direito tinha que ser o 2, aí o zagueiro central tinha que ser o 3, o quarto zagueiro tinha que ser o 4, o lateral esquerdo o 6, aí o ponteiro direito tinha que ser o 7, o meia direito tinha que ser o 8, o centroavante tinha que ser o 9, meia esquerda o 10 e o ponto esquerda 11. Era uma surgiu a camisa 24, cara? Cara, olha, eu vou contar uma história rápida de futebol aqui pra tu ver. Eu era lateral esquerdo, jogava com a 6. Fui pro profissional do Séries. Aí no meio do campeonato, a gente tinha um jogo contra o CFZ, que é do Zico. CFZ, sim. Eu tenho essa foto até hoje, minha mãe com o Zico. Legal. Nesse meio tempo, o meia esquerda se machucou. Tava tão bem, que ele me tirou da lateral e me jogou de meia esquerda. É isso, Varão. Eu joguei com a 10, o Zico viu eu jogando. Caraca, foi 1-0 nosso, é passe meu. Gol foi passe meu, mano. Não, pô, né, Deus. caiu o óleo aqui, caiu o óleo. Irmão, eu tenho essa foto até hoje. Pô, que maneiro. Coisa linda. Que maneiro. Poucos tiveram. O Zico poucos tiveram esse me viu privilégio. jogando com a 10. É isso aí. Poxa, Lá em rapaz. Bangu, maneiro. Era eu, porque eu era fãzão do Zico, né? Eu me esperava no Zico. Zico era fã dele. Zico era fã dele, miserável. Era eu. Meu Deus, mas olha, o senhor tinha quantos anos nessa época da música? Quando minha mãe me tirou mesmo ali, eu comecei a estudar música, eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos. E vamos fazer aquela pergunta da escola, né? Ah. Depois eu quero saber desse porão aí. Dessa aula de música, se era de graça ou se era pago, né, mano? Era de graça ou era pago?
Rapaz, O senhor não lembra? agora você me pegou, mas deveria ser pago, mas era um valor simbólico. Simbólico, era uma coisa né? bem, Simbólico. era um valor simbólico. É. Como é que o senhor era na escola? O senhor sentava do meio pra frente ou Então do não vai meio pra perguntar. trás? Tu perguntou. Era um bom aluno ou era um bagunceiro de aluno? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca gostei de sentar lá atrás, não. E hoje eu sento atrás. Mas depois eu vou explicar por que eu sento. Hoje eu estou fazendo um seminário, como eu falei para você, depois, Sim. se tiver tempo, a gente fala um pouco sobre Vamos isso. falar. Eu sento lá atrás. Mas eu sempre gostei de sentar do meio para frente, se possível na frente, na primeira fileira, eu fazia questão. Enquanto todo mundo queria ir lá para trás, eu queria ficar lá na frente. Por causa da perto do turma da professor. bagunça, né? Eu queria ficar perto do professor, das professoras e tal. Então, assim, era uma coisa assim que eu gostava, né? Eu não esqueço. Eu cheguei a ser monitor, naquela época era muito importante ser monitor de turma, né? Aí você ficava com uma abraçadeira aqui, né? Aqui no Instituto tinha também. A A diretora que escolhia, maneiro. a diretora que escolhia. Salvou muita gente ele aqui, hein? Raramente entrou alguém aqui que sentava na frente. Raramente. Geralmente é do meio pra trás, né? Os melhores alunos, Legal. aqueles que se destacavam, né, que tinham um comportamento melhor, então as professoras indicavam para a diretoria, ó, aquele ali pode ser monitor de turma, pode ser PE, não esqueço nunca, a gente usava uma faixa aqui escrito PE, tinha a letra PE, era patrulheiro escolar. Rapaz, aquilo me dava um orgulho, legal. me dava um orgulho tremendo, isso na década de 70, né? Mas a sua mãe, evangélica, né? Sim, Seu pai também. também. Essa forçação de barra, entre aspas, pra te colocar pra dentro da igreja estudar música, isso te afastou um pouco da igreja ou você já era comprometido com a obra? Como é que era o senhor nessa época? O senhor lembra? Lembro, sim, eu gostava muito de igreja, eu gostava de acompanhar minha mãe para... É engraçado, todo sábado tinha uma reunião de oração, deve ter até hoje, que chamava culto de consagração, né? Oração e consagração, era sempre sábado de manhã, na Assembleia de Deus era sempre sábado de manhã. Aí eu gostava de acompanhar minha mãe, eu gostava de ir para aquela oração e tal, mas só que na parte da tarde eu queria jogar bola, minha mãe não entendia, era isso, mas de manhã a igreja e à tarde a bola, mas minha mãe, de tarde, de manhã a gente ia para a oração e consagração lá no Diante de Dentro, que é perto de casa, mas à tarde tinha que ir para a aula de música em Madureira. Caramba, e a aula de música era o dia inteiro, todo dia não, né? Era só os sábados. Só o sábado, À o dia tarde. inteiro? Não, era tarde. Começava tipo 3 horas da tarde e ia até as 6, mais ou menos. Muito bom, muito bom. 15 às 18. Hoje em dia, tu não vê muito a escola de música, né? A escola tá mais. os pais e as mães fazendo esse tipo de forçação nos adolescentes. Pois é. Hoje tá meio solto, né, pastor? O que Tá tu solto, acha tá de solto. hoje? Como é que tá essa juventude hoje? Rapaz, isso aí é fruto do liberalismo que a sociedade, e inclusive a igreja, acabou tomando esse rumo, né? Do liberalismo, né? E acabou a gente está precisando nos posicionarmos, né, mais, né, nós cristãos. Então, é porque antes o pai e a mãe falavam e o filho obedecia. Como eu te falei, minha mãe foi lá. Se fosse no dia de hoje, você pegar um adolescente no dia de hoje, com 12, 13 anos, e ir lá no meio dos amigos dele, do campo de futebol, tirar ele de lá e levar, praticamente impossível. Está arriscado você ser preso. Maus tratos. É verdade. Então, hoje essa questão está meio complicada, mas naquela época o pai tinha autoridade, os pais tinham autoridade, eles exerciam a autoridade. Hoje a gente não pode exercer essas autoridades com nossos filhos, não pode dizer para ele, olha, o melhor caminho é esse aqui, você vai por esse caminho aqui, que esse aqui é o melhor. A gente não podemos mais fazer isso, né? A sociedade está totalmente transformada, né? Tá diferente, né? Naquele bem tempo ela diferente. subiu, né, Marquinhos? Pô, meu pai assoviava de longe. Zé Augusto, pois é. Zé Banana. Meu irmão, apelido do meu pai, Zé Banana. Imagina. Assoviava de longe, era ruim de não vir, filho. Aí ia geral, tu, né? Couro comia. Era briga pra quem chegava primeiro. Catando cavaco, filho. Pô, mas é muito importante isso dos pais. Hoje em dia não tem, não, cara. E é o que o pastor tá falando. Se fizer, tá arriscado de ser preso. O próprio filho vai lá e denuncia. É verdade. Onde nós vamos parar com isso, pastor? É verdade, Onde nós vamos parar com isso? A próxima geração, se continuar essa frouxidão aí, meu filho, o negócio não vai ficar legal, não, hein? Verdade. O senhor lembra, o senhor tinha algum líder espiritual que o senhor se espelhava nessa época? O senhor lembra, não? Tinha alguém, não? Lembro, sim, tinha. Olha, rapaz, eram alguns, né? Mas vamos, então, falar mais... Você diz nessa época de 12 anos de idade? 12. Na sua adolescência, o senhor tinha alguém que o senhor se espelhava? É. O senhor gostava, não? Esse aqui? Sim, tinha. Bom, primeiro tinha o pastor, que foi o fundador das Assembleias de Deus de Madureira, né, aqui no Rio de Janeiro. Tinham 2 pastores naquela época, né? Um era o fundador da Assembleia de Deus de Madureira e o outro era o fundador da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que é o Túlio Barros, e o Madureira era o pastor Paulo Livas Macalão. Então, esses 2 pastores, eles me inspiravam muito, sabe? Eu achava, assim, muito
eles muito comprometidos com a obra, tinham bons exemplos para dar, né? Que legal. Então eu me inspirava neles e como uma pessoa conhecedora da palavra, como pregação, eu gostava muito do Billy Graham, né? Billy Graham. Nossa, esse Eu aí. adorava quando o Billy Graham veio no Brasil, veio aqui no Rio, no Maracanã, eu ficava, rapaz, meu Deus, cruzada com o Billy Graham no Maracanã, aquilo para mim era o máximo, né? Mas os pastores que eu me inspirava eram esses, o Túlio Barros, em São Cristóvão, e o pastor Paulo Macalão, em Madureira, né? Paulo Leite de Macalão. O senhor é militar, né? Sim, sou Onde militar. que entrou o militarismo na sua vida aí? Nessa época aí, juntou a música com o militarismo ou o senhor foi primeiro pro militarismo depois que veio junto com a música? Como é que então, foi isso? Na realidade, não iria ser militar, né? Porque quando eu me alistei, né? Eu falei assim, bom, não quero servir, vou fazer de tudo para sobrar. E, naquela época, né? Aí me alistei no Campo dos Afonso, como eu morava ali no Engenho de Dentro, Pilares ali. Então me alistei, meu tio ser da aeronáutica, então eu falei, não, vou me alistar na aeronáutica, mas não quero ficar. Mas aí me alistei na aeronáutica, no Afonso. Aí no dia lá de decidir quem ia ficar e quem não ia, eles começaram a chamar, fulano para cá, fulano para lá, não sei o que e tal. E eu lá sentadinho. Estava eu e um amigo meu, que também era membro ali da igreja, os pais dele também eram membros ali do Engenho de Dentro, né? Que na época era congregação de Madureira, hoje é uma igreja, já é sede, né? Continua sendo Sim. do Ministério de Madureira, porém sede. Aí nós dois sentados lá, aguardando para ver o resultado, né? Aí já tinham escolhido bastante gente lá que ia servir, e eu e ele lá, né? Falei, a gente não vai servir. Ele também não queria servir, né? Eu acho que a gente não vai, então, graças a Deus, estamos sobrando e tal. Aí, quando chegou um determinado momento lá, o sargento, né, o pessoal que estava selecionando, começaram a perguntar, vem cá, tem algum motorista aí, carteira D, profissional, não sei o quê? Aí o pessoal levantou a mão, então você para cá, motorista profissional e tal. Aí tem isso, na época não tinha informática, né? Era datilógrafo. Tem algum datilógrafo aí? Aí o pessoal levantava a mão, então vem para cá, você vai servir também, que a gente precisa muito de datilógrafo aqui e tal. Que legal. Aí perguntou, tem algum músico? Aí eu caí na besteira de levantar a mão, né? Empolgadão. Opa! Mas não, aí corta. Já foi. Aí eu, sem querer, levantei a mão. Quando eu quis abaixar, já era, rapaz. Foi o único. Vem você pra cá, vem você pra cá. Maoi. Eu levantei assim, quando eu quis baixar, o sargento, vem cá. Eu falei, não, é que eu ainda estou estudando. Não, mas não tem problema não, a gente está precisando de pessoas. Aí me colocou lá e meu colega ficou. Aí eu falei, eles iam selecionar 50 naquele dia, e eu fui 49, olha só. Ele falou, tá faltando só mais um agora, já tem... Você também. Agora eu quero música. Aí foi nessa aí que eu entrei. Quando eu entrei para nós, comecei a servir nos Afonso ali, então, assim, de cara a gente não... entrou como soldado, de cara a gente não vai para a banda de música, né? Porque aí tem aquela parte de instrução, né? De recrutamento que chama e tal. Aí depois eu fiz alguns cursos lá. E só depois de um tempo é que eu, na realidade, eu vou te falar, vou ser sincero para vocês, eu nem sabia que tinha banda de música no quartel. Aí, é isso. Pra ter uma ideia. É isso que eu queria chegar, nesse ponto aí. Porque hoje em dia ainda tem gente que não sabe. Que na polícia militar, no bombeiro tem, no exército Guarda tem. municipal. Guarda municipal, marinha tem. É muita gente, né? Eu não sabia. Aí até que um dia lá, poxa, um colega meu que estava servindo comigo, aí nesse período eu passei pela PA, Polícia de Aeronáutica, depois fui para o bombeiro, bombeiro militar, bombeiro de aeródromo, né, para socorrer acidente. Isso na aeronáutica mesmo? Na aeronáutica. Cheguei a ser bombeiro ali na aeronáutica, ali nos Afonso, né, para atender ocorrências com a aeronave, né, no aeródromo mesmo, né, na pista. Sim. E aí, nisso que eu estava no bombeiro lá, e um colega meu que também estava no bombeiro, soube que eu tinha, né, conhecimento de música, que eu estudava e tal. Aí ele falou, rapaz, eu também, nós dois, não sei o quê, só que ele era mais antigo que eu, ele era mais experiente. Ele falou, não, vou. E você quer sair daqui, quer ir para a banda de música? Eu falei, poxa, eu quero, gostaria. Então, sem saber nem como é que era. Né? Não, eu quero. Mas é tudo Deus direcionando, né? Tudo, verdade. Já abrindo a porta. Deus vai abrindo a porta. E aí ele falou com o mestre da banda. Ele era mais articulado, era mais antigo, era mais conhecido e tal. Aí chegou lá e falou com o mestre da banda. Pô, tem um colega meu lá, nos chamam na banda, a gente toca, não sei o que, lá. Mas, poxa, a gente precisando aqui, vocês lá no bombeiro. O bombeiro, o cara vai lá e aprende rapidinho. Agora, a música não é, de fato é. Né? O bombeiro, a gente fez um curso lá de 3 meses e já estávamos prontos, já para atender a ocorrência, para tudo. Cheguei a participar de algumas ocorrências, né? Não nada muito grave, mas cheguei a participar. Mas a música não é, a música é diferente. A música tem que vir desde a infância, né? Desde a adolescência, estudando. Não é uma coisa que você aprende em 3, 4, 5 meses, né? São 3, 4, 5, 6, 10 anos, né? Para aprender música, né? Por aí. Então, aí falou com o mestre lá, o mestre falou com o comandante mandou
puxaram nós dois do bombeiro para a banda. Aí o encarregado lá do bombeiro ficou chateado com a gente, queria pegar nós dois. Ninguém quer perder a molezinha, né, mano? Suboficial Pitangueira, nunca mais Olha aí, esqueço, rapaz. Aí, Pitangueira. Pitangueira Libera ficou- perdão, Pitangueira. Pitangueira ficou danado, rapaz. Pior que depois aí passei no concurso, fui para Santos, de Santos fui para Recife. Quando cheguei em Recife, quem tá lá em Recife? Ah, o Pitangueira. Pitangueira. Rapaz, só que eu já era sargento, aí nessa época ele era suboficial, eu era sargento e tal, aí ele não tinha muito como ele me perseguir não, mas ele andou, ele me olhando meio atravessado para mim lá em Recife, né? Pitangueira já deve ter liberado perdão já, Já né? liberou. Eu acho. Eu que não. acho. Mas aí o senhor entrou como soldado, vamos explicar a galera, de repente não tem como ficar como músico soldado, só fez um concurso, né, pra... Isso, eu fui para a banda ainda como soldado, como eu te falei, né? Sim, foi puxado. Fui puxado e tal. Aí, Mas tem um período, né, de soldado até sargento, fica 8 anos servindo, né? o soldado ele não é considerado de carreira. Então, se ele não passar num concurso, não ascender a carreira, então ele vai terminar o tempo dele, ele vai ser licenciado, vai ter que ir embora, né? Aí, nesse período, eu fiz prova para... Aí chegou um tenente, eu estava lá nos Afonso, chegou um tenente de Pirassununga, tenente Hermes, também foi uma pessoa que me ajudou bastante, sabe? Que legal. É tudo Deus direcionando, né? Ele chegou ali com um pouquinho de tempo, rapaz, que ele estava ali nos Afonso, ele me chamou, vem cá, eu tenho observado você não quer seguir carreira, não? Aí eu contei a chave para ele, não, tenente, eu entrei aqui para servir 1 ano só e já tô 4. Já, Então, com um tempinho aí, deixa eu ir nessa época embora. eu já estava com 4 anos de serviço, né? Ele falou, não, rapaz, vai lá se inscrever, vai lá na secretaria se inscrever, porque está abrindo a prova aí, porque naquela época não era pela escola de especialistas da aeronáutica, né? Naquela época era dentro da própria unidade que faziam as provas, né? Que organizavam, né? Nós estamos com vaga aqui, estamos precisando, e eu estou olhando você, ele foi chamando as pessoas que ele estava olhando, né? Não foi só a mim, né? Mas ele Sim. foi olhando ali algumas pessoas ali, eu estou chamando... Até esses dias eu estava conversando com um colega meu no trabalho, ele lembrou desse tenente e falou que com ele também foi assim, né? Ele me chamou, tal, não sei o quê. Então, assim, esse tenente ele era muito observador, esse tenente músico, né? Tenente Hermes, é uma pessoa também muito a quem eu devo muito, né? Que legal. Aí ele me chamou, não, vai lá, faz a inscrição que você vai fazer a prova, tal, não sei. Aí passei, aí realmente eu fiz a prova e passei. Aí fui mandado, a vaga era lá em Santos, fui para Santos, entendeu? A base era de Santos. Foi morar em Santos? Fui morar em Santos, Meu Deus do Aí céu. depois de Santos fui transferido para Recife, aí de Recife eu voltei para o Rio e fui para Santa Cruz. Aí não quis sair mais, aí toda vez que vinha lance de movimentação, eu escapava pela tangente e tal, e eu fui ficando, teve aí quando foi em 2010, já quase no finalzinho da carreira, quase que eu fui transferido para Boa Vista, Meu Deus. mas aí também saí fora, aí foi no período que minha mãe estava doente, a minha mãe cuidou de mim, né, me direcionou, colocou nos caminhos do Senhor, me mostrou qual o caminho que a criança deve andar, que o menino deve andar, e até hoje, velho, eu não me esqueci, graças a Deus, devo muito à minha mãe isso aí, e aí eu fui cuidar dela, eu e minha esposa, que está nos assistindo lá. Que legal. Tá na outra sala, nós tivemos que cuidar da minha mãe, que ela ficou doente já no finalzinho da vida. E aí, por esse motivo, eu não fui transferido para Boa Vista. Eu expliquei lá, não estou podendo ir porque minha mãe tá comigo. Tal. Se eu for, eu vou ter que levá-la. Aí os outros irmãos vão ficar sem a mãe, porque daqui para o Rio de Janeiro, para Boa Vista, não é nada fácil, né? O quê? Alguns aviões, né? Alguns aviões e barcos, né? E barcos, Qual é o nome da mamãe? Qual é o nome? Nelly Xavier da Silva. Nelly Xavier da Silva. Legal. Grata Nelly, né? Já graças. pegou tirou do futebol. Perdemos um craque. Perdemos Mas um a craque. música ganhou, né? E como que, não sei se hoje, o rapaz para fazer uma prova para músico tem que saber partitura, né? Ou não? Sim, já tem que conhecer. Tem que já ler partitura? A vantagem foi essa, né? Naquele período ali de 12 anos até os 18, quando eu entrei para o quartel, então foi o período que eu fui estudando na igreja, fui me aprimorando, aí entrei para a banda, comecei a tocar, você vai tendo experiências com os outros. Aí quando eu cheguei lá na banda de música, ainda como soldado, aí os colegas mais antigos, que já tinham mais experiência, também começaram a me dar aula, começaram a me preparar, não só a mim como os outros, né? Nos preparar para a gente poder ficar mais experiente, com mais conhecimentos. E aí quando veio a primeira prova que já veio, a gente já passou. Graças a Deus. Aqui na Zona Oeste é um celeiro de músico, né? Que é Sim. nesse lugar, né? Sim. O senhor acha que é devido à grande quantidade de igreja que nós temos aqui na Redondeza? Pode estar ligado a isso? Eu acredito que sim. Porque não, Eu acredito que porque esse não é tem um dos fatores. Não tem tanta coisa de música, né? Mas olha só, vou te falar uma coisa. Hoje, no Brasil, eu vou falar de Brasil, mas é claro que isso aí é mais ou menos, mundialmente falando, é mais ou menos essa proporção. Hoje, no Brasil, 95% dos músicos, tanto militares quanto civis, orquestra sinfônica, polícia civil, guarda civil, polícia militar, bombeiro, 95% desses músicos começaram sua carreira musical, seus estudos musicais nas igrejas.
Que legal. 95%. Que bacana. Ou seja, de cada 100 músicos, somente 5 não começou na igreja. Oh, legal, cara. Mas, infelizmente, as igrejas não direcionam esses músicos. Tu não vê alguém falar de concurso para músico de bombeiro? Pois é, rapaz. Não fala. Esse é um ato falho nosso. Quando eu cheguei aqui na Cadesc, aquela história do Paulo Silva, né? Sim. Ele lá, voltou lá em 2001, sei lá, acho que 2000, 2001, 2002, por ali eu vim de Nova Iguaçu para Cadesc. Então, chegando ali, rapaz, lá em Nova Iguaçu, uma boa parte dos músicos eram militares, já eram músicos militares, da Marinha, do Exército Aeronáutico, uma boa parte dos músicos da orquestra lá de Nova Iguaçu, Sim. da banda de Nova Iguaçu, da igreja de Nova Iguaçu, eram militares. Quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, eu estranhei porque não tinha ninguém. Olha isso. Falei, rapaz, alguma coisa está errada. Tinha músicos lá, mas não tinha um músico militar. Também a faixa de idade, a média de idade era bem mais baixa, né? Mas tinha alguns já em idade de estar aí trabalhando profissionalmente com música, mas não. Os músicos, um era enfermeiro, o outro era isso, era aquilo, trabalhava no mercado, trabalhava. Aí eu comecei a falar para eles, olha, vocês podem. Aí eu peguei os mais novos, né, que já tinham passado da idade, não tinha como, né? Mas os mais novos comecei a colocar na cabeça deles, olha, vocês podem ser militares, vocês podem ser músicos militares, se vocês quiserem. Como é que é? Então comecei meio que a querer influenciar, né? Foi como eu falei pro Frank, né? A gente não forma realmente músico, é difícil você chegar assim, quem te formou como músico? Por exemplo, eu posso falar as pessoas que me encaminharam, que me influenciaram, que Sim. me ajudaram, que me ensinaram, mas porque o músico ele passa por várias pessoas, né? Um vai direcionando um pouquinho, outro para lá, outro para cá, e até que você... Então, assim, eu comecei a querer influenciar aquelas pessoas ali, olha, vocês podem viver da música. E aí, sempre quando eu tinha oportunidade, que eu estava no púlpito, dando testemunho, pregando, falando, dirigindo o culto, então sempre que eu tinha oportunidade eu falava, olha, gente, tudo que eu consegui até hoje foi através da música. Eu nunca trabalhei em outra área. Sempre foi na música. Então, vocês também podem. Vamos estudar música. Aí eu comecei a coordenar também a escola de música ali na igreja. Então, teve uma época ali que na escola de música da igreja ali, a gente tinha mais de 100 alunos, num período só, num ano só. Meu Deus. Mas assim, desses 100, de repente nem todos vão por esse caminho, mas se você conseguir ali com que alguns, né, sejam influenciados e aí, através da música, consigam, né, consigam alguma coisa na área profissional da música, então a gente já fica satisfeito de ver que... Meu filho, por exemplo, meu filho é um desses, meu filho. Que Que legal. hoje é sargento músico da Marinha. Meu filho, quando eu cheguei aqui, meu filho era pequenininho. E ele era mais ou menos... Lembra, Frank? E ele era igual a mim, não queria nem ir para a igreja, muito menos estudar música. Não queria ir para a igreja nem estudar música. Minha esposa levava ele ali também na marra. Ali. Legal, Sentava lá no último banco. Ela falava, não, então tá bom, você não quer ir. Minha esposa também, agradecer também a ela, porque teve muita paciência, né, nos acompanhando nesse período aí e compreendeu. Ela falava assim, olha, Juninho, tudo bem, você não quer ir, não quer estudar música, não quer tocar, tudo bem, mas nós vamos para a igreja assim mesmo. A gente sentava no último banco, ele não queria nem ficar na frente para não ficar perto dos músicos ali. A gente sentava no último banco, aí começou Tentou fugir de tudo que era jeito. Tentou fugir. Aí começou no último banco, aí veio passando. Quando foi ver, já estava lá na frente. Quando foi ver, já estava lá tocando. Pô, legal. Hoje ele é o regente ali na orquestra da Cadesc. Glória a Deus, Que cara, legal, cara. E aí, mas que a gente tem jeito? O nosso ministério não está afundando, irmão. A água entra e a gente joga para fora. É isso aí. E o senhor influenciou seu filho? São quantos filhos o senhor tem? Bom, eu tenho 3 filhos, né? Do primeiro casamento tenho 2, e esse meu filho mais novo, que é músico, sargento músico da Marinha, ele é do segundo casamento da minha esposa que está aqui Só esse comigo. que seguiu a carreira? Só esse que seguiu a carreira de de músico? Meu filho mais velho, ele tem um dom para música assim incrível, sabe? Toca violão bem, toca teclado também muito bem, mas assim, não quis ser músico profissional, né? Mas se você canta, rapaz, tem que ver ele cantando, é uma maravilha. Pô, legal. Mas está na igreja atuando como músico, então sabe, a gente fica feliz assim mesmo, né? Não, a gente como pai, a gente às vezes quer uma coisa, né? Que o filho, a gente quer que o filho viva uma coisa que ele não quer viver, né? A gente fica lamentando, mas Deus sabe de todas as coisas, mas ele tem um talento também, um dom musical muito bom. Mas não quis seguir, né? Minha filha também é muito afinadinha, canta muito bem, sabe? É coisa de família mesmo, né? Que legal. Então, minha esposa vocês precisam ver minha esposa cantando. Opa! Ministério de Louvor. Agora ele quer derrubar o nosso Ministério de Louvor de qualquer jeito. A nossa operação. Inclusive, eu conheci minha esposa na igreja, no coral, né? No coral daí, lá em Nova Iguaçu. Que legal, que legal. Então, a gente se conheceu ali. É bom, né? Quando os dois caminhos
fazendo a mesma coisa na igreja, a mesma obra, compartilham dos mesmos dons, dos mesmos desejos, né? Dos mesmos Isso aí. Propósito, né? Menos os mesmos propósito. propósitos, exatamente. Então, ela foi, eu fiquei sendo o regente lá do coral, fui para lá. Na realidade, eu primeiro conheci ela, fui por causa dela, não fui por causa dela, né, mas fui lá tocar a convite de um amigo meu de lá, de Nova Iguaçu. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu entrei, quando eu entrei na igreja, a primeira pessoa que eu vi foi a minha esposa, ela era secretária do coral, né? Aí ela estava indo lá, muito dedicada, foi buscar as pastas, né, guardando ali, ajeitando e tal. A primeira pessoa, quando eu entrei na igreja, foi ela. Aí eu falei, Senhor, se algum dia eu vier a casar novamente, eu queria uma esposa assim, uma pessoa assim como essa jovem aí que eu estou vendo aí. Olha, isso foi há mais de 30 anos atrás. Dia 12 de junho agora, nós fizemos 30 anos de casado. Que legal. Legal, cara. 12 de junho de A palavra tem 1993. poder, né? Tem que tomar cuidado. Jesus está lá só assistindo. Vou pegar Aí ele, ó, amém. Ele falou, ele amém. Vai ser esse o caminho. Isso aí. Mas vamos partir aqui pra música rápida. Big Boy tá com a música Pô, não boa? fiz nenhuma pergunta ainda. pô. Ah, Big É Boy. isso, cara. Ele vai apertar o meu convidado, é meu convidado. Não vá fazer isso, Big Boy. Não, de forma alguma. Em nome de Jesus. Fala aí, Big Boy. Então, meu amigo, o que ocorre? Eu tive o privilégio de participar daquela escola de música e eu pagava R$10, cara. Quanto? R$10. Que é isso? Meu professor foi o falecido Lucrécio. Ah, que prazer, que privilégio de aprender teoria sim. com ele. O senhor acha que ainda hoje, ou de repente o senhor conhece alguma instituição que está nessa linha de pensamento de formar jovens? Porque, assim, querendo ou não, pô, cara, quando você começa a estudar música, você forma caráter. Sim. Você forma belos profissionais em todas as áreas, né? Na área de concentração, em outra inteligência, agilidade de pensamento. Então, assim, a música em si abre a mente de uma criança. O senhor conhece ou como é que uma igreja começaria do zero hoje um projeto pensando no bairro em si? Bom, primeiro, de acordo com a denominação, né? Vamos falar de Assembleia, então. A Assembleia de Deus é uma igreja cujo governo é um governo episcopal, né? O que é o episcopal? É o líder, né? O pastor, ele resolve tudo sozinho, né? Então, tudo a gente depende do pastor, né? Isso falando de Assembleia. A presbiteriana já é diferente. A presbiteriana não tem governo episcopal. Como o nome já diz, presbiteriana é um conselho de presbíteros que toma as decisões. Então, na presbiteriana, no caso da Assembleia, que acho que é a maioria aqui na nossa região, em relação à denominação, então é preciso que o pastor, né, que ele abrace essa causa. Durante o tempo que eu passei, tanto lá em Nova Iguaçu quanto aqui em Santa Cruz, aqui na Cadesc, eu sempre falava com o pastor, a gente precisa que o senhor queira abraçar esta causa, queira nos apoiar, porque se o senhor nos der o apoio, nos der o suporte, nos der a estrutura, porque você, para ter uma aula de música, você precisa de estrutura, né? Sim. Então, se eu falei para ele, se o senhor me der essa estrutura, então, assim, a parte musical da nossa igreja vai ser sempre boa, nós sempre vamos ter, porque vai chegar uma hora que os músicos que aqui estão vão sair, vão ser transferidos, vão se mudar, vão casar, vão para outras igrejas, mas a gente tem aqui uma estrutura que a gente está sempre renovando, então nós nunca vamos ficar sem... Tem uma base, né? Tem uma base, a gente nunca vai ficar sem música, aquela base ali vai substituindo. Então não sei se o Franco lembra, tinha a banda A e banda B. Sim. A banda B era a banda dos estudantes ali e tal. Então, assim, é possível, mas Tem o que pastor tem que querer abraçar a causa, tem que andar junto com o maestro da igreja, com o coordenador musical, quem estiver lá liderando a parte, e dar apoio, entender que precisa de uma escola. É como eu falei, 95% dos músicos profissionais no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né? Eles começam nas igrejas. Então, se não fosse as igrejas, detalhes, igrejas evangélicas, porque não é muito comum nas igrejas católicas a gente ter isso aí, é mais na igreja evangélica, né? Protestante, né? Então, se não fosse isso, se não fosse esse ensino nas igrejas, eu não seria como é que seria o nosso o nível musical, como é que seriam as orquestras no Brasil, talvez tivesse que trazer de fora, talvez tivesse que literalmente importar músicos. Porque teve uma época aqui, que a nossa OSB, a Orquestra Sinfônica Brasileira, sediada aqui no Rio de Janeiro, que aí o regente, não vou falar o nome aqui por questão de ética, né, o nome do regente, mas o regente, ele, mesmo a gente mesmo sendo nós um celeiro, inclusive ele se eu falar aqui que ele é evangélico e falar qual é a igreja, vai acabar, então, evangélico, mas mesmo assim ele tinha uma visão um pouquinho diferente. Ele começou a trazer músicos de fora, ele não queria mais os músicos do Brasil, brasileiros, né? Então ele começou a trazer músicos de fora para a OSB, aqui no Rio de Janeiro, a Orquestra Sinfônica Brasileira.
Eu acho, assim, aquilo ali, assim, ninguém entendeu, quase ninguém entendeu, e muita gente ficou chateada com aquela situação, né? Mas já logo depois ele saiu, houve algum problema lá e saiu. Então, assim, se não fosse as igrejas, talvez tivesse que chegar a esse ponto aí, de trazer não só o que ele trouxe, mas muito mais, né? Porque não daria. Não Não, importar, né? não atenderia a demanda. Porque quem forma músico no Brasil são as igrejas evangélicas. Você pega num sábado aí, domingo, normalmente é sábado à tarde, né? Sábado de manhã, é o dia que dá para você dar aula de música na igreja, porque você concilia ali, né, a questão de, normalmente sábado é o dia que não tem atividade na igreja, porque se você tiver uma aula de música na igreja com atividade na igreja, aí complica tudo, né? Porque um atrapalha o outro, né? Então, você anda aí nas igrejas aí sábado, aí você vai ver molecada lá estudando música e tem lá um grupo lá de músicos, né, se dedicando àquela causa ali. Então, Frank, respondendo essa pergunta, se o pastor quiser, se os músicos ali experientes quiserem, conseguem, tem como fazer. Agora, precisa de querer, precisa de ter uma estrutura, precisa de ter investimento, vontade, né? E essa compreensão, né, de que se a gente não formar ali, não vai brotar da terra, não. A gente tem que arregaçar a manga e trabalhar, porque eu sei disso porque eu comecei assim, né? E vi muitos outros músicos que hoje estão aí pelas bandas, aí, pelas orquestras aí, Brasil afora, começaram assim dessa forma. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor Sim. sobre música, mas quero voltar um pouquinho antes. Aí, que o senhor falou de governo de igreja. Uhum. O senhor foi da Assembleia, agora está na Presbiteriana, Sim. né? O senhor pode explicar a diferença de uma para outra um pouquinho mais claro, para o nosso público entender Sim. esse tipo de governo? Então, com relação ao governo, a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, as igrejas pentecostais, de modo geral, não só a Assembleia, né? Eu estou falando Assembleia porque eu me considero um assembleiano porque nasci e me criei na Assembleia de Deus e lá fiquei até pouco tempo atrás. Então, eu conheço, o que eu conheço de evangélico é praticamente da Assembleia de Deus. Então, mas outras igrejas também têm esse regime de episcopal. O que é o regime episcopal? É o regime onde é como se fosse o Papa. Vamos tomar um exemplo, o Papa. O Papa ele é o líder mundial, né, da Igreja Católica. Isso aí. Então, claro que a Igreja Católica ela tem duas, né? Ela tem também a Igreja Católica Ortodoxa, que é considerada a Igreja Oriental, né? Tem a Ocidental, que é de Roma, e tem a Oriental. Inclusive, um dos motivos da cisão entre essas duas igrejas foi essa questão de os católicos orientais não engoliam essa questão de o Papa ser um líder, né? De ter esse líder papal, né? Esse regime episcopal, né? Então, é isso, é um líder que ele sozinho toma todas as decisões. A diferença das igrejas reformadas, aí agora eu vou falar da presbiteriana, que embora eu tenha menos tempo lá, mas também conheço, já estou há um tempinho, conheço um pouco, o regime presbiteriano é um regime de conciliar, né? Ou seja, nada se resolve sozinho. Tem um concílio na igreja, que no caso tem vários concílios, né? Sim. Então, o concílio principal é o da igreja, que é o chamado conselho da igreja, formado pelos presbíteros, do qual eu faço parte aqui da minha igreja, do conselho, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. Então, as demandas, as questões todas são resolvidas no conselho. Então, tipo, tem lá, nós temos lá uma aula de música, lá na nossa igreja, lá temos o professor. Então, qualquer demanda que houver com relação à aula de música, ou a qualquer outro tema, então tem que passar pelo conselho. O pastor não resolve nada sozinho, porque o pastor, na presbiteriana, nessas igrejas reformadas, o pastor ele tem a função de docente. Ele é um presbítero também, porém docente. Assim como os presbíteros também são pastores, porém regentes. Chamam de regente porque são eles que regem, que governam a igreja, que tomam as decisões. E o pastor é docente, ou seja, ele se dedica ao ensino da palavra, a mensagem, a pregação, aos estudos bíblicos. Enquanto que o conselho, o pastor também faz parte do conselho. Ele é um dos presbíteros também regente, mas ele também é docente. Então, o conselho, quando se reúne, é para decidir as questões, as demandas que a igreja apresentar, né? Então, essa é a diferença do episcopal para o conciliar, né? Bacana, viu? A diferença bem elucidadora, né? Divide a responsabilidade, né, irmão? Rapaz, mais leve. O mais- fardo fica fica mais mais leve, leve, né? muito mais leve que com 4, 5 cabeças, 10 cabeças, pensa melhor do que uma, né, Sim, gente? exatamente. Né? Melhor, né? Todo Sim, mundo então, pensando num objetivo só, Sim, tem uma representatividade maior, né? maior, É, mas uma é- gama de mentes. Porque Mas a palavra final é de quem?
É do conselho Não, mesmo? é do conselho, Metade mais um, né? Vou dar um exemplo aqui bem... metade mais um, como o Franco mais falou, exatamente. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos que a escola de música da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, que funciona de 9 às 10, de 9 a meio-dia, agora está querendo autorização para funcionar, porque lá também tudo tem que passar pelo conselho. Inclusive, mudou o horário para qualquer coisinha que você... Sabe, quer mudar isso aqui de lugar, tem que passar pelo conselho. Então, quer mudar agora, vai ser de 9 às 15, uma suposição. Vai passar pelo conselho. Aí tem 7 presbíteros. Tem 6 presbíteros, o pastor é o 7º. O pastor é o voto de Minerva, ele é o presidente do conselho. Se aqueles 3 ali empatarem, o pastor vai desempatar. Que legal. Bacana. Se não precisar do voto dele, ele nem vota, o pastor. Porque não é bem o objetivo. O objetivo dele, como eu falei para você, é docente, é de ensinar. Né? Mas ele, como presidente do conselho, ele faz parte de todas as reuniões do conselho e, caso precise de um voto de Minerva ali para decidir alguma questão que está ali, os presbíteros estão ali divididos, então ele vai dar o voto de Minerva. Assim, é legal. Mas, assim, não entra um pouco de burocracia entrando assim? Porque Sim. tem uma coisa simples para se resolver, vai se montar uma reunião para resolver, né? E isso leva no quê? Leva também ao enfado do presbitério em geral. Porque tudo que for resolver tem que reunir todo mundo de novo. E igreja é coisa que ela está sempre resolvendo coisas, né? Está sempre resolvendo questões. Como é que é feito isso? Reuniões em cima de reuniões? Inclusive, minha esposa, é uma coisa que ela reclama. Ela fala comigo, mas meu Deus, é muita reunião. Ela fala, sábado passado, inclusive, passamos praticamente a parte da tarde toda separados. Ela lá no Valqueire, a gente mora no Valqueire, congregando aqui em Santa Cruz. Aí teve reunião do conselho. Uma coisa que eu estranhei, que você falou, que o irmão falou, que realmente, quando eu fui para a igreja presbiteriana, eu percebi, eu falei, meu Deus, eu sempre falava isso comigo mesmo, não falava para eles não, mas eu pensava comigo, meu Deus, essa igreja é muito burocrática. Burocracia é o termo adequado para dar. É uma igreja burocrática, mas, ainda assim, eu acho que se nós pegarmos os prós e os contras, eu ainda acho que os prós acabam sendo mais, sabe? Porque, por exemplo, o conselho, ele é eleito pela igreja. Por exemplo, eu quando fui eleito presbítero, eu fui eleito pela igreja. Se a igreja não eleger, você não vai exercer aquela função, você não vai nem vai ser ordenado. Então, a igreja elege. Quando a igreja elege, ela elege você como presbítero para você representar a igreja, ou seja, para você tomar decisões pela igreja. É um concílio democrático. É um concílio democrático, eleito pela igreja. Inclusive, o pastor também é eleito pela igreja. Todos com mandato de 5 anos. Fim dos 5 anos, se pretender continuar, tem que ser reeleito, tem que se candidatar à reeleição. Legal, aí. Então, essas questões todas, assim, eu acho que acaba compensando. É burocrática? Realmente. Tem muita reunião? Tem. Mas, assim, até que na nossa igreja aqui a gente tem menos reunião. Isso aí também depende muito do tamanho da igreja, das demandas da igreja, né? Mas, assim, a gente está fazendo uma reunião aqui no nosso conselho, aqui a gente está fazendo uma reunião a cada 2 meses. Não é tão ruim. O problema todo é que tem os departamentos, o presbítero, ele sempre também faz parte de outros departamentos que também demandam reuniões, né? Assim, todas as coisas dos departamentos, cada departamento tem um conselheiro, que é um dos presbíteros. Então, as demandas todas a gente vai levando para o presbítero. Aí a gente vai anotando. Por exemplo, atualmente eu sou conselheiro da UCP, União de Crianças Presbiterianas. Então, as demandas que as tias lá, a gente chama tia, mas eu não gosto muito de usar esse termo tia, mas as professoras lá, as orientadoras das crianças, todas as demandas que elas têm, vão me passando, e quando chega na reunião do conselho, eu levo as demandas para a reunião do conselho. E aí, assim, é um pouco burocrático, mas quando tem coisas urgentes, então a gente pode resolver em reuniões extraordinárias ou até mesmo pelo nosso grupo de WhatsApp, se for uma coisa assim meio simples. Tem aquelas reuniões... AGO, que chama, a Assembleia Geral Ordinária, que aí não é o conselho que decide, é a igreja. A gente, por exemplo, nós vamos ter agora lá, dia 25, no último domingo de junho, nós vamos ter uma AGO. Por quê? Para poder prestar conta. É uma coisa que a gente não vê nas igrejas, das outras igrejas. A igreja toda ali é convocada para prestação de conta. O tesoureiro, a comissão de contas, os fiscais de contas, todos eles estarão ali prestando contas de todo centavo que foi gasto, foi aplicado e onde foi aplicado. Isso é interessante, né, Marcos? Que acaba com o nepotismo dentro da igreja. Não tem nepotismo. Não tem nepotismo. Não tem como ter, porque a igreja que elege. Não só nepotismo.
nepotismo, uso indevido do dinheiro da igreja. Uso indevido, exatamente. Porque quando as coisas estão às claras, é muito mais fácil. Uma coisa que eu estranhei, rapaz, na presbiteriana é que o pastor não entra na tesouraria. Eu nunca vi o pastor dentro da tesouraria. O pastor não entra na tesouraria. Eu acho certo. Nunca passou perto da tesouraria. O pastor nem passa. Né? Já é uma coisa tão assim que está no sangue Da no DNA da igreja, que não tem como. Entendeu? O pastor não tem nada a ver com a tesouraria. A tesouraria é o conselho que administra as finanças de acordo com as demandas que a igreja apresenta. Ou seja, é como se fosse... É como deveria funcionar o nosso Congresso, né? Que não funciona, né? O Congresso, é verdade. Representantes eleitos pela Eu gente. gosto dessa visão, cara. Eu gosto. Exatamente. Mas então, Eu gosto, mano. assim, por isso que eu comecei a gostar quando eu comecei a conhecer, quando eu comecei a ver como é que funcionava, aí eu me identifiquei bastante e falei, rapaz, eu gosto desse negócio. Aí comecei... É o que a gente vê muito líder caindo, né, Marcos? Em relação a isso. Você respirou fundo, irmão? Pô, não. Hashtag falei. Não, cara, Não, a gente vê muito líder se corrompendo, porque a gente sabe, cara, que, biblicamente falando, líder só cai por 2 motivos. Sim. Né? Hoje não é nem mais soberba. É sexo e dinheiro. Mulher e dinheiro. Mulher e dinheiro, cara. Assim, a gente tem visto isso, né, Marco, com um tipo de um escândalo gigantesco dentro da nação evangélica. Né, Marco? Explica isso aí melhor, cara. Meu amigo, tua visão aí. Minha visão sempre foi essa aí. Nem conhecia essa igreja direita, presbiteriana. A conhecia, acho que o Amaral é de lá. O pastor Amaral acho que é da presbiteriana. Eu acho que é ele e o Daniel. Ele e o Daniel. Por quê? Você percebeu que tudo tem um concílio? Na tesouraria não é um tesoureiro, é um concílio? Para resolver não sei o quê, não é um concílio? Por quê? Para você enganar 10, fica 1000 vezes pior do que tu enganar um só. Pô. Isso aí. É complicado. Lá tiver- para você se corromper, você tem que corromper outras pessoas. Muita Sozinho gente. você não consegue. É vários concílios São dentro vários. de um concílio, filho. Isso aí, É um cara. monte de gente tomando conta de todo mundo. O tesoureiro é um só, tem um tesoureiro, mas tem Sim. a comissão de contas e tem o conselho. E o tesoureiro ele não pode fazer nenhuma movimentação que não seja de conhecimento e autorização do conselho, dos outros presbíteros. O tesoureiro é um presbítero, porém, ele não pode fazer nada, nenhum gasto. Porque ele quer. Não, É, vou não, fazer é. porque eu quero. Não Ou então pode, o pastor legal. mandou, vou fazer. É. Concílio, gente. E aí depois também né, tem a AGO. Na AGO a gente presta contas para a igreja. Se a igreja achar que está errado, que aquela prestação de conta ali deixou a desejar, então a igreja tem toda a liberdade para pedir para retirar o tesoureiro, para mudar a comissão de contas, entendeu? A fiscalização. A igreja ela é soberana, né? A Legal. gente, na presbiteriana, os membros eles têm autoridade, né? Os Mas membros- assim, eu sei que tu quer perguntar. Não, né? fica à vontade. É pra gente né, encortar assim, nesse caso assim, a igreja. Porque a gente sabe que tem muita gente ali que não é dizimista, tem muita gente ali que não participa Sim. efetivamente né, da vida financeira da igreja. Aí quando o senhor fala assim, é a igreja toda, mesmo que não é dizimista, mesmo que não é ofertante. Membro. Ele não está falando de quem dá dinheiro, ele está falando de quem é membro. É Você membro. é membro. Se tiver você no tem hall direito. de membro, exatamente, direito, é isso aí. É membro. É não direito, fala quem se ele- dá e quem não dá. Não, Isso aí. Se ele estiver como no hall de membro, como a gente chama de... A igreja presbiteriana tem 2 tipos de membro. Tem o membro comungante e o membro não comungante. O membro comungante, ele tem todo o direito de exigir... isso não precisa esperar a AGO, não. Se algum membro quiser ver as contas da igreja, a qualquer momento ele tem todo o direito. Ele pode pedir ao conselho e o conselho é obrigado a apresentar as contas para ele. A qualquer momento, qualquer membro Membro. comungante. Isso aí. Qual a diferença do comungante? Atuante, né? A diferença do comungante para o não comungante. O não comungante é porque a presbiteriana, a gente considera que os filhos dos crentes menores de idade são também membros, porém não comungantes. O que é não comungante? Ele não participa da Santa Ceia porque ainda não está ainda na fase de Discernimento, discernimento. Exatamente. Mas é um membro também, só que não é comungante. Então, os membros comungantes, que normalmente a partir dos 12, 13, 14, 15 anos, de acordo... Isso aí vai de acordo... É individual, é pessoal de cada um. Né? Então, aí ele faz a profissão de fé, a partir daquele momento ele passa a ser membro comungante. A partir daquele momento ele tem os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas que qualquer outro membro. Ele pode pedir a qualquer momento, entendeu? Não pode... E o conselho não pode se negar. Fica muito mais fácil, né? Porque o conselho da igreja ele é subordinado a um outro concílio, que é o presbitério.
Que tá acima da igreja. Está acima da igreja. Local. Local. É um concílio que está ali coordenando, no mínimo, 4 igrejas. Por exemplo, a minha igreja, a nossa igreja presbiteriana de Santa Cruz, pertence ao Presbitério Costa Verde, PCVD. Aquele conselho ali tem 7 igrejas jurisdicionadas a ele. Aí já o presbitério, ele tá subordinado ao sínodo. Que é acima desse concílio. Acima desse conselho. Já é um outro concílio. Mas sempre com uma gama de pessoas. De pessoas. Não um. Não pode. É o concílio, todos os concílios é um grupo de pessoas, né? Tem o sínodo, aí acima do sínodo tem o Supremo Concílio. Esse é a instância final. É como se fosse o STF. Né? Pula esse, Pula essa parte. Pula essa parte. Muito bom, Mas bom. muito esclarecedor. Que aula, né? que aula. Muito esclarecedor. Tão simples, tão fácil e esclarecedor, né, meu povo? Que chega a ser estranho. É verdade, mano. Mas não é estranho. Vamos falar aqui um pouco depois, a gente volta à igreja, né, pastor? O pastor tá curioso, né, pastor? Rapaz. Depois ele vai te dar o estatuto da igreja. Vou pedir a ele. Tá aqui, ó, o manual, eu não mando sem ele, o manual presbiteriano. Aí, O manual Legal. presbiteriano. Olha aí, ó. Olha aí. Todo bom presbiteriano que se preza, ele anda com esse manual aqui, porque se precisar consulta, né? E claro, com a nossa Bíblia também. Como eu falei para vocês, a Bíblia não tem nenhuma diferença, é a mesma Bíblia. A edição é Almeida Revista Atualizada. A diferença talvez seja que da edição, né? Que tem a atualizada, tem a fiel e corrigida, tem várias versões, né? A gente usa mais a Almeida. Mas se tiver que usar outra edição, não tem problema. É a mesma Bíblia. Os mesmos 66 livros, os mesmos 39 do Antigo e os mesmos 27 do Novo Testamento. Esse estilo de reger, vamos falar estilo música, né? Reger a igreja, não evita bastante escândalo? Não ia evitar bastante escândalo no nosso meio hoje? Sim. Não, tenho certeza que evita. Não, assim, não vou dizer que 100%. Isso. Porque nada é 100%. Nada é 100%. Nada é 100%. Perfeito mesmo, só o nosso Deus, né? Só ele, mais nada. Mas, assim, é uma coisa que limita bastante, sabe? Dificulta mais. Tem alguns casos, já vi alguns casos de pastores presbiterianos, de líderes presbiterianos, de meio que desviar ali um pouquinho da rota ali, mas não consegue ir muito longe, não vai muito longe, porque a igreja tem os meios legais, né? Inclusive, eu não trouxe, mas eu tenho aqui no meu celular, tem a Constituição Presbiteriana, a Constituição da Igreja Presbiteriana, que também regulamenta ali tudo que você possa imaginar na igreja. Então, assim, até juridicamente falando, fica difícil do líder fazer alguma coisa e prosperar naquilo ali, em alguma coisa que ele esteja fazendo que esteja em desacordo com a Constituição, né? Legal. Então, é muito complicado. Mesmo que ele recorra depois, juridicamente, ele não vai conseguir, porque tem a Constituição. O papel maior nosso como ministro, cara, é proteger a igreja. Proteger a igreja, exatamente. Não é proteger a liderança, é proteger a igreja. Exatamente. Mas muitos líderes, talvez hoje, infelizmente, a maioria, pensam ao contrário, porque até mesmo na questão de servir. O líder, o pastor, ele é para servir a igreja, não para se servir da igreja. Com certeza. Mas hoje a gente vê muito aí... A inversão. Criaram um bezerro de ouro, né? Exato. Muitos bezerro de bezerros ouro, de ouro. exatamente. E, rapaz, o interessante é que isso aí afeta tudo, né? Inclusive, afeta o quê? O louvor. Meu Deus. Afeta o louvor. Chega no coração da igreja. Né? Chega no meio, né? Meu Deus do céu. É complicado, galera. Complicado. Mas Frank fica só rindo lá do outro lado. fica rindo, meu tesoureiro, Já a gente volta nesse assunto. Vamos falar aqui um pouco de música. Queria fazer uma pergunta ao senhor lá atrás. Sim. O senhor falou que a igreja é um celeiro de músicos, né? E realmente é. Aqui na Zona Oeste, então, nem se fala. Pela quantidade de igreja que tem. O povo não direciona eles para uma área militar, que eu acho que seria o mais correto, como eles vêm já, né, em partitura e tal. Esse povo, geralmente, o que eles fazem? A gente até conhece gente da melhor qualidade, nosso amigo. Eles migram para a música secular. Ele conhece também, tá? Conhece? Conhece. Aí, o que eles fazem? Não tem o apoio devido dentro da igreja, não tem o direcionamento, né, que é o final. Ó, você vai estudar aqui, mas tá vendo lá, ó? Tem aquele túnel lá, aquela luz lá, ó. Vai para lá. Direciona a pessoa, mas como o cara virou músico, ele não vai erguer uma casa, ele não é pedreiro, ele é músico. Então ele vai ali, né, pro barzinho, vai lá ganhar o dinheiro do ganha-pão. O que o senhor acha sobre isso?
Então, esse é um tema realmente um pouquinho Polêmico, delicado, né? polêmico, porque, como você falou, é difícil da liderança entender essa questão. Eu acho assim, ó, vou me expressar que é exatamente o que eu penso, que eu sempre pensei, sabe? Sempre brigou por isso. Sempre briguei. O Frank chegou a pegar um pouco disso lá, né? Sim. Sempre brigou por isso. Eu acho assim, vamos logo direto naquela coisa, naquela mais fundo. Carnaval. Na ferida. Carnaval. Festa da carne. Festa da carne. Rapaz, um período que o músico ganha dinheiro é período de carnaval. Não sei agora como é que tá, né? Mas um período que eu lembro, eu nunca toquei no carnaval, né? Mas eu vejo aí os músicos aí, quando chega no período aí de carnaval, o pessoal fica, rapaz, procurando, porque ganha dinheiro, realmente ganha dinheiro. É uma coisa que dá dinheiro. Sim. O carnaval, ele movimenta a economia, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Que é considerada aí a capital mundial do carnaval. O Rio de Janeiro é conhecido, uma das coisas que mais faz o Rio de Janeiro ser conhecido é o carnaval. Mas aí o pessoal fala assim, não, mas carnaval é festa da carne, é festa do diabo, que o músico vai lá, não sei o quê. Então, olha só, existe uma questão. Eu conheço músicos, não é um só, não são dois, não são três, são músicos que se ele estiver naquele ambiente ali, ele pode estar naquele ambiente ali, ele vai chegar ali, ele vai tocar, vai ganhar o pão de cada dia, vai levar o sustento para sua casa e não vai se corromper. Ainda vai converter Se pessoas. bobear, ainda converte pessoas com testemunho. Porque eu sempre ouvi Billy Graham e outros pregadores falarem isso. E hoje vejo aí, eu leio os livros aí de R.C. Sproul, Hernandes Dias Lopes, C.S. Lewis, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Rapaz, por mais que você esteja preparado para pregar o evangelho, por mais que você tenha conhecimento de hermenêutica, exegese, nada convence mais, nenhuma mensagem é mais poderosa do que o teu exemplo, do que as tuas atitudes, do que as tuas ações. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Então, aquele músico ali, não estou defendendo ninguém para ir tocar no carnaval. Por quê? Vai ter músico que vai para lá, ele, em vez de converter, ele vai se desconverter. Ele vai ser convertido ao... ele vai voltar para o mundo. Então, tem casos e casos. Agora, o que eu sempre briguei como líder de música na igreja é que o músico deve, sim, ganhar o pão de cada dia dele. Se ele não tem outro meio de sustento, ele precisa de apoio da igreja, dos líderes, para ganhar o seu alimento, o seu pão de cada dia com a música. Inclusive, em alguns casos, que ele não tinha instrumento próprio, com o instrumento da igreja. Porque aí o pastor falava assim, estou dizendo, pastor, estou dando um exemplo, aí o pastor fala assim, mas o instrumento é da igreja, sim. É consagrado. O instrumento é consagrado. Tal. Exatamente. Aí vem com essas coisas assim, mas olha, aí se a gente for falar, olha só, quantas vezes eu participei, eu fui, ninguém me falou, ninguém me contou, músicos, instrumentos, orquestra inteira com os seus instrumentos e tocar para político, em palanque político, que fazia interesse, que era de interesse para a igreja. Então, aqui é uma crítica aqui, tá, irmão? Desculpe aí. Geral, uma né, crítica irmão? geral, de modo geral, não é para a igreja A, nem B, nem C. Então, irmãos, olha só, não é o instrumento que é consagrado é a nossa vida. Isso a nossa vida tem que estar no altar de Deus. Se nós estivermos com a nossa vida firmados no propósito de servir a Deus, firmado no altar de Deus, se o nosso altar estiver arrumadinho, bonitinho, olha, você pode andar em qualquer ambiente. O apóstolo Paulo, quando ele foi em Atenas, quando ele chegou em Atenas, ele chegou lá e não viu 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 púlpitos a deuses pagãos. Ele viu, sabe quantos? 30 mil. Não foram 30. Ele não viu, claro que ele não viu, mas existiam divindades diferentes em Atenas, 30 mil. E o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos diz que Paulo se entristeceu com aquilo ali. Ele ficou triste porque ele não imaginava de ver tanto paganismo ao mesmo tempo. Porém, ele andou ali, e até que ele viu um altar, o povo era tão pagão, que eles falaram assim, ó, Já estava reservado já, está reservado. Nós temos mais de 30 mil altares aqui, mas vai que ainda faltou algum. Então vamos erguer aqui um altar ao Deus desconhecido, porque pode ser, pode ser que dentro desses 30 mil não tenha ainda. Então esse aqui é para aquele que a gente não conhece. Aí o apóstolo falou, pois é esse aí que eu quero pregar para vocês. É desse aí que eu estou falando para vocês. Que legal. Muita sabedoria, né? Cara? Muita sabedoria. Então, ele andou ali no meio ninguém andou tanto no meio do paganismo como Paulo, talvez. Claro, além de Jesus Cristo, tirando Jesus, mas Paulo pisou em terreno minado, em terra minada.
entendeu? Se o cristão, se ele tem um bom testemunho, se o altar dele está direitinho, arrumadinho, ele pode ir tocar e ganhar. Porque, olha só, eu acho uma covardia você falar para um músico assim, olha, você não vai tocar em tal lugar porque levar esse instrumento, que esse instrumento é consagrado, e aí a igreja faz o quê com aquele músico ali? Dá um apoio financeiro para aquele músico ali, o músico está no aperto ali, precisando de um dinheiro, entendeu? Precisando pagar a conta. Quantas vezes, rapaz, eu precisei tirar do meu bolso, ou então precisei pedir, e graças a Deus, todas as vezes que eu pedi apoio à igreja, fomos atendidos, mas tem igrejas que não conseguem dar esse apoio ao músico. E aí o músico precisa de pagar uma conta e você vai falar para ele, não, você não vai tocar não, porque esse instrumento é da igreja, você não vai tocar no bar, você não vai tocar ali, porque... Ou então que o instrumento seja dele, mas não, você não vai tocar não, então se você for, você está escolhido, vai ficar disciplinado. Olha, rapaz, meio complicado, eu acho isso uma né? covardia. Ei, É Avelino, uma covardia. desculpa, é importante a gente frisar que a gente está falando de pessoas que vivem da música, Que né? vive da E música. tem a galera que tem o trabalho dele particular e às vezes toca tal, mas a gente tá falando de galera que vive da música, né? músico Que é- profissional, exatamente. Porque é bom Se- separar isso, porque a galera às vezes confunde, né? Exatamente, é o músico profissional, aquele que vive daquela, que ele Vive, não isso. tem outra profissão. Eu não posso chegar e falar para ele, a menos que a igreja fale assim, não, você fica aqui só aqui na igreja aqui que nós vamos te dar o sustento. Ok, aí esse músico já não Seria tem o mais... padrão, né? Aí esse músico já não tem mais motivo para tocar em outro Exatamente, local, né? Então, assim, não é, na minha opinião, não é o ambiente que corrompe. Se ele vai ali para trabalhar, porque uma coisa é você ir para aquele ambiente ali para você se divertir com o propósito de você se divertir, outra coisa é que você ir para trabalhar. Porque se nós formos analisar, por exemplo, um clube, né, uma boate, vamos dizer, o músico toca naquela boate lá, porque assim, tem as orquestras, né? Vou dar um exemplo aqui, a Orquestra Tabajara, né, que já não atua mais, então a gente pode falar da Orquestra Tabajara. Conheço os músicos, praticamente todos que tocaram na Orquestra Tabajara. A Orquestra do Cipó, mas vamos pegar a Tabajara, a Rio Jazz, por exemplo, também já acabou. Vou pegar aí a Tabajara. Aquele músico, ele vai, aí a Tabajara hoje vai tocar no Monte Líbano, uma exposição, como já tocou várias vezes. Vai ter um baile lá no Monte Líbano e a Tabajara vai tocar. Como eu falei para vocês, de cada 10 músicos da Tabajara, 9,5, ainda tem o meio, né? Ainda tem o meio. Tem um que tá em cima do muro. Porque são 95%, se a gente for tem pegar o ali, meio. então 9,5 ali são evangélicos, ou pelo menos formados nas igrejas. Então, assim, aí eles vão lá tocar, eles vão lá tocar para ganhar o dinheiro deles. E aí você chega ali, aí tem o rapaz que vai lá, tem aquela equipe que vai lá entregar, abastecer o bar, porque a boate, lá, a casa de show lá, ela funciona como bar, ela funciona como banheiro, aí tem aquele pessoal que vai lá trabalhar da limpeza e tal, aquele pessoal todo ali, tem evangélicos ali no meio, então, Sim. ali no meio também. Aí você fala, não, você não pode trabalhar lá não, porque aquele ambiente ali não é próprio para o cristão. É que endeusaram, né, pastor? Nossas, vamos dizer assim, o tal do bezerro de ouro que fazem do pastor, acho que fizeram também dos músicos, né? Da música, do instrumento musical. É o que o senhor está falando. O cara que dirige um ônibus só leva evangélico? Pois O motorista de ônibus? É. Tu é evangélico? Desce. Tu é evangélico? Sobe. É. Ele só leva evangélico no motorista de ônibus? Gente, né, é tão simples de pensar, mas essa parte de música geralmente é um pouco mais... É o tal do instrumento consagrado, consagrou, né? O isso aí. instrumento e tal. Desse Né? jeito. Tem um negócio que não bate. Fala aí, Big Boy. Big Então, Boy. Avelino, eu tava recordando aqui, eu não sei se foi o senhor que organizou, mas na época da orquestra lá, a galera tinha até bolsa na faculdade, não era isso? Sim, foi Foi o senhor que pra tu ter noção, a galera que tocava na orquestra da igreja fez faculdade, mano. Que legal. Podia falar um pouquinho como é que foi esse processo? Sim, podemos. Que legal. Então, acontece, como eu falei para o Frank, né, a gente, não só na igreja, também na área militar, mas também trabalhamos um pouco com música em algumas instituições privadas, né, de ensino, né, colégios, faculdades. Então, na época, a gente trabalhava ali com a banda ali a fanfarra, né, do Colégio Dom Autônomo. Na realidade, eu não trabalhava, né? Eu levei um projeto lá para criar uma orquestra ali na faculdade. A faculdade, claro, não vai ter condição de pagar aos músicos, então qual seria, né, o retorno para o músico? Seria uma bolsa de estudo. Então, eu pensei, os músicos estão aqui na igreja, precisam... Porque já tinha outras faculdades aí com orquestra, né? Eu só peguei um modelo ali, né? Então, levei a proposta, e quando eu cheguei lá no Dom Otto, lá, conversando com o caríssimo José Zaip, né, mais conhecido como Zezinho, o Juan também, tudo gente boa, amigos que eu respeito, que tem muita admiração. Então, conversando com eles, levei o projeto, eles falaram assim, olha, a gente até gostamos, podemos fazer essa orquestra aí, mas é o seguinte, nossa fanfarra está parada aí, foi na época que o maestro estava saindo, né? O maestro outra era... ponta aí.
Então, primeiro você organiza aí a fanfarra, porque a gente gostava muito de fanfarra, Que né? legal, a gente e não conhecia nada de orquestra, mas gostava de fanfarra, né? De banda marcial. Você organiza a nossa fanfarra aí, não deixa ela parar, que aí depois a gente vê, mais pra frente, nós vamos ver a orquestra. Eu falei, tá bom, né? Eu não era a minha área, né? Eu realmente não era a minha área, então eu falei assim, vou ter que me virar nos 30 aqui. Nunca trabalhei nessa parte, mas peguei já assim, pensando, já vendo lá na frente, pensando depois em montar a orquestra. E aí ficamos ali um tempo ali, organizamos a fanfarra e aquele desfile de 7 de setembro ali, que na realidade não é 7 de setembro, é na Semana da Pátria, né? Normalmente é um domingo antes do 7 de setembro. Aquilo ali era uma briga de escolas, né? O Dom Apolo Otton, 12. Apolo 12. Eu fui da banda do Apolo. Exatamente. Fui da banda do Apolo 12. Do Instituto Sepetiba e do Delta. Sepetiba, tal. Tinha ali aquela... Era uma brigazinha. Uma rivalidade ali. E não era uma brigazinha saudável, não. Era uma brigazinha mesmo. Tinha uma rivalidade ali. Então, assim, a gente aí colocamos lá montamos a fanfarra e tal, preparamos o repertório, tocamos lá no desfile da Semana da Pátria, tal, eles gostaram. Aí, pro ano seguinte, já conseguimos montar a orquestra, né, tal. E aí, claro, primeiro vou trazer os músicos da igreja. Primeiro, aí sobrando, a gente chama as outras pessoas, tá? Eu falei para os músicos lá da Cadesco, olha, estamos com o projeto. Aí falei com o pastor, estamos com o projeto assim. Muitos músicos aqui vão precisar de usar os instrumentos que eles usam aqui na igreja, que é da igreja, outros têm os seus instrumentos próprios, tal, mas não tem problema não, tal. Então, assim, queria até assim, agradecer aqui o pastor José Pedro Teixeira, um grande pastor, um grande conselheiro, sempre um homem visionário, nunca atrapalhou, nunca, sabe, sempre me deu apoio para trabalhar ali, não só a mim, como aos músicos, no modo geral. Então, e ele prontamente falou, não, Avenil, você está certo, vamos levar o nosso músico para eles estudarem, se formarem e tal. Então, assim, sempre deu apoio. Sabe? Legal. Se tive problemas ali, não foi com o pastor Zé Pedro com relação a essas coisinhas assim, né, de visão, né, então, mas não foi o pastor Zé Pedro, ele é uma pessoa muito, sabe, muito compreensiva, muito amiga. Então, e assim fizemos. E aí montamos a orquestra, e aí fiquei um tempo com a orquestra e com a fanfarra, até que depois chegou 2 meninos lá e ficaram com a fanfarra, então eu me dediquei mais à orquestra. E, rapaz, foi muito legal. Foi um momento bom. Passeamos bastante, viajamos com a orquestra, né? Falando que chegou a pegar, né? Finalzinho, eu peguei o finalzinho. Tocamos em vários pontos turísticos aí do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, no Cristo Redentor. Pão de Açúcar não, no Cristo Redentor. Vários lugares aí, sabe? Muito, muito legal. E em contrapartida, o músico ganhava uma bolsa ali, né, para poder fazer ali seu estudo, tanto na faculdade, Machado de Assis, quanto no colégio. Aí era de acordo com a necessidade dele. Às vezes o músico, ele mesmo não queria estudar, mas tinha um filho que queria a bolsa, então a gente conseguia a bolsa lá para os filhos dele estudarem. Às vezes era ele mesmo. Com isso, alguns músicos ali se formaram, né, lá. Músicos vieram falar para mim, olha, se não fosse isso aí, eu nunca poderia me formar, nunca ter um ensino superior. E tem hoje um diploma superior, graças àquilo ali. Aí depois eu precisei sair, aí ficou... Um amigo meu, um músico nosso, tentou tocar para frente, mas aí também não foi por culpa dele, o pessoal já não estava mais lá com muita boa vontade, aí acabou não vingando, né? Não durou muito tempo. Depois que eu saí, a orquestra acabou ali se findando, mas foi um período bom, sabe? Foi também uma oportunidade que muitos músicos tiveram ali de conseguir um diploma de ensino superior. É isso que eu ia perguntar ao senhor. O povo aproveitou? De fato? Aproveitou. O nego não abandonou o barco no meio do caminho, não. Porque hoje é complicado, né? O povo perece falta de conhecimento, né? O povo não quer... A gente sempre dá esse exemplo. A gente começou uma faculdade junto, teologia, 50 pessoas, 45, formou 3. Foi, né? Eu, ele, mais um. O povo engata, mas não... Isso só acha que é cultural do nosso Brasil? É cultural? É cultural. Rapaz, é complicado de você começar uma coisa e fazer o pessoal entender que você, ao começar, você tem que concluir. Não adianta você fazer um mês ou fazer... Seu curso tem a duração de 5 anos. Você fazer um mês ou fazer 4 anos e meio é a mesma coisa. Você tem que completar, tem que fazer os 5. Assim, é o mediatismo, né, pastor, também, né? Mediatismo. O brasileiro ficou muito mediatista, cara. Eles querem as coisas tudo pra ontem. Foram inventar o miojo, né? Isso aí também, né? Vou colocar
Nossa, você tá ficando muito bom, hein? O pessoal quer as coisas sem passar pelo processo, né? Passar Tudo pela- tem um processo. Facilidade, né, pastor? Tudo tem um processo. A gente tem que passar pelo processo. Eu, por exemplo, vou pegar o meu próprio exemplo, né? Eu estou com 60 anos de idade. Então, o que me motiva? O que eu vou ganhar? Se eu comecei um outro curso, um seminário agora, esse ano. Estou com 6 meses de seminário, meu seminário presbiteriano, com 60 anos de idade. Estou estudando lá, tem pessoas lá de 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, mas tem garoto lá de 20 e poucos anos, entendeu? Estou na mesma turma lá. Isso é importante. Então, assim, que motivação? Então, porque se a gente for olhar pelo lado humano, a gente vai falar assim, poxa, eu não preciso mais disso, eu posso ficar na boa, descansar. Eu, por exemplo, eu estou na reserva já das Forças Armadas, mas voltei a trabalhar como contratado, né? A gente chama de TPC, tarefa por tempo certo. Já vou ali para a minha terceira renovação de contrato. Cada contrato dura 2 anos. Então, já vou para a minha terceira renovação, ou seja, vou fechar 4 anos agora, vou estar renovando agora, se Deus quiser, por mais 2 anos, agora em setembro. Então, assim, eu poderia pensar assim, olha, eu posso parar, não preciso mais trabalhar, não preciso também mais esquentar a cabeça e estudar com a igreja, e estudar me preocupar com a igreja, estudar, em me qualificar, porque já tudo que eu tinha que dar, já dei, tudo que eu tinha que fazer na igreja, já fiz, tudo que eu tinha que fazer na minha vida secular, já fiz. Então, agora eu vou curtir. Poderia pensar assim, né? Com 60 anos de idade, não teria perspectiva mais nenhuma, né? Mas eu não penso assim. Eu pensei, Senhor, enquanto eu tiver força, enquanto tu me deres força, enquanto o Senhor estiver me direcionando, me animando, É isso a aí. expressão de Deus estiver nos movendo, então a gente vai. Agora, a hora que não der mais, a gente para. Mas ainda está dando. O conhecimento de Deus, pastor, no meu raciocínio, é inesgotável. Rapaz, a gente estuda tudo, a gente nunca vai chegar ao pleno conhecimento de quem é Deus. Mesmo que a fé nos mova, mas a gente nunca vai saber. Então a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar pegado sempre a coisas que edificam a nossa fé, né? E nos mostram o caminho realmente, porque às vezes, né, é um pouco complicado, né? Você achar que já sabe de tudo. Né? A gente estava falando sobre isso, né, Marco? No off. Foi, Frank? Sim, senhor. Que tem gente que hoje já acha que não precisa mais de aprender mais nada, não, já sei tudo. Quando chega Esse é um grande erro, né? Esse é um grande erro. Eu vou até, para eu não falar o versículo aqui de forma equivocada, vou colocar ele aqui bonitinho. Fala aí que ele coloca aqui, ó. Só abrindo o programa aqui, me dá um minutinho. Tá, Marquinhos, pede pra galera se inscrever. Agora, povo de Deus, ficou com a gente até agora, edificante, ouviu a palavra, compartilha essa live, coloca o dedinho no sino aí, tem o QR Code, o Big Boy tá ali assim, ó, Big Boys. QR Code aí do Big Boy tá com mal de partes ali. É Alzheimer. Tá assim, ó, Big Boy. Nosso canal de corte, povo. Nosso canal de corte, Esse aí é o vocês QR Code, já vai que te gosta jogar pra lá. daqueles videozinhos Qual o texto? com 2, 3 minutinhos. Pode falar. Romanos 11:33. Romanos 36, 11:33, que o pastor Naldo falou sobre ninguém conhece Inesgotável conhecimento. Olha aí. Olha, ó. rapaz, que versículo, que passagem maravilhosa essa para a gente refletir. Para a gente refletir sobre. King James, qual versão que o senhor tá aí? Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Não, mas pode ser qualquer outra A versão. King James tá ali, ó. Pode A ser essa aí, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo falou tudo através de... Rapaz, isso aí é... É uma fonte inesgotável. Inesgotável. Deus é inesgotável. É uma área onde o ser humano jamais conseguirá penetrar. Meu Deus. É a profundidade do conhecimento de Deus, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. E olha que o apóstolo Paulo era um homem muito, mas muito instruído, Muito letrado. muito letrado. É. Hoje teria umas 10 faculdades. Se fosse hoje, Sim. Fácil. fácil. Gamaliel que o diga, Gamaliel, né? exatamente. Um grande filósofo, entendeu? Paulo foi um grande filósofo. E, no entanto, ele reconheceu, ele chegou olha, assim, só para você ter esse raciocínio que Paulo teve, que é difícil a gente pensar assim, meu Deus, olha a profundidade das riquezas, tanto... Não tem como. Só para você pensar isso aí, você precisa ter um conhecimento muito superior verdade. ao do ser humano comum. É. E Paulo teve.
de chegar a esse nível de conhecimento, de entender que o conhecimento de Deus é tão profundo que o homem jamais jamais penetrar. Jamais vai penetrar. Meu Deus. Coisa linda. Galera, chegamos ao fim de mais um podcast. Pô, você tem mania de Infelizmente, chegamos ao fim. Infelizmente, porque tem conhecimento. Mais umas 10 horas de podcast. Ficava fácil aqui, né? Queria agradecer ao nosso amigo aqui, nosso pastor Avelino. Amém. Tá? Eu espero que seja primeiro de muitos. Primeiro podcast de muitos. O senhor já está convidado para voltar quantas vezes o senhor quiser, para a gente pegar uns outros temas aí e aprofundar mais um pouco. Mas esse primeiro foi bacana demais para conhecer o senhor aí, né? Cara. Muito legal mesmo, muito obrigado. Vou deixar o senhor se despedir, mas acorda amanhã aí. Mãe, espera um pouquinho aí. Quero agradecer, tá, pastor? Obrigado. Cara, a gente sempre fala aqui que é muito bom e prazeroso sentar à mesa com gente inteligente, cara. Pô, magnífico. É muito bom eu compartilhar amo. conhecimento, compartilhar ideias, compartilhar, né, tudo. Muito bom, tudo né? que é compartilhado para edificar vidas, cara, é bem-vindo nesse lugar aqui, né, não, Frank? Desse jeito. Irmão. Manhã! Levanta! Mãe já deve ter levantado, cara. Já acabou. Já acabou, ela já comeu o bolo todo, já torrou na pimenta. Deve estar lá na cozinha dela fazendo aquele cuscuzinho Tá na hora do cuscuz, de milho. Tá chegando os irmãos, né? Aquele povo todo, os netos, os Mas fala uma bisnetos. parada, é bom mesmo o cuscuz dela? É muito bom. Eu vou ter o privilégio. Ana Paula que irmão, come, minha esposa gosta. Meu irmão, a gente se sente no Éden, cara. É muito bom o cuscuzinho com ovo. Rapaz, tudo bom. Tá? Gente, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast. E obrigado a você que ficou conosco até agora, esse momento. Obrigado a você que vai assistir. Obrigado a você que vai compartilhar. E obrigado a você que vai se inscrever no canal. É isso aí. Meu Deus! Isso é importante. Temos que orar, Marquinhos, para esse povo se É inscrever. o dedinho que não tá convertido. Só converteu o corpo, o dedo não. Converte esse dedo. Passou homem de Deus. 35 mil pessoas e o dedinho que ficou, 2.700 e pouco. 2.304. 300 e pouco. Tem uma salinha aqui na frente aqui, que foi feita aqui pela diretoria do podcast, que é um centro, um Onde o senhor faz parte? É um quartinho de oração. É verdade. Esse quartinho agora eu vou chegar lá, meu irmão, vou fazer uns trabalhos lá. Que isso? Racha a minha cara. Vou fazer umas orações lá. Fazer uns trabalhos. Orações fortes, como diz o povo aí, né? Que eu não sei de onde que vem esse negócio de oração forte. Vou fazer as orações fortes para esse povo converter esses dedos aí e se inscrever no canal. Gente, muito obrigado, tá? Um beijão no seu coração. Fica com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Show de bola. Pastor, obrigado aí, tá? Deus abençoe o senhor. Muita sabedoria. Muito obrigado por ter esclarecido bastante coisa aí. Até das entranhas da igreja, né, meu povo? Você que viu e vai ver de novo. Muito legal, muito bacana. Que Deus abençoe o senhor, tá bom? Essa câmera do senhor, fica à vontade, hein? Amém. Eu que quero agradecer nosso amigo Franklin. Privilégio, irmão. E agradecer o pastor Naldo, nosso irmão presbítero, né? Marcos, Presbítero Marcos. É meu orgulho esse menino. Que 20 Jesus horas. abençoe. Olha, esse canal tem sido uma bênção. Obrigado. E eu acredito que continuará sendo e vai crescer mais ainda. A gente precisa muito desses meios de comunicação, de pessoas dispostas como vocês estão, para podermos, né, não nos acovardarmos, mas sim mostrarmos de fato quem é o nosso Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de muitos. E também, claro, encaminhar, como nós fizemos aqui, dar alguns esclarecimentos para os nossos jovens, a nossa juventude. Dizer que há esperança, sim, para o Brasil, há esperança para essa nação e há esperança para você, jovem, que gostaria de estar na igreja, tocando um instrumento e, quem sabe, mais para frente, ser um músico militar, um músico profissional aí numa orquestra sinfônica. Aonde for, Deus tem um lugar reservado para você, mas você precisa fazer a sua parte. Precisa que sua mãe vá lá no campinho de futebol, pegue você pela orelha, Que legal. puxe você, traga você para a igreja, porque, como nós falamos aqui, 95% dos músicos do Brasil são iniciantes, pelo menos iniciaram os estudos na igreja, em alguma igreja. E na igreja a gente aprende não somente a música, mas aprende o caminho em que a criança, o menino, o jovem, o adulto deve andar. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Deus continue abençoando esse canal. Show de bola. Valeu, Big Boy. Se despede aí da galera, Big Boy. Eu gosto de você de se despedir. Coisa linda, lá. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Foi um privilégio. Mestre, muito obrigado pelo carinho, tá? Amém. Disposto de estar vindo aqui, né? Foi uma aula.
Caso você ficou com alguma dúvida, coloca aqui no chat, coloca nos comentários, que eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de responder, beleza? E se você, caso queira que a gente convide alguém, bota o nome, o arroba aqui também, o convite é feito, tá? Infelizmente nem todo mundo aceita, mas o convite eu te garanto que é feito. Deus te abençoe, muito obrigado por tudo. Valeu! Show de bola, galera. O céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Um beijo no coração. Fui!